quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos encerrar a nossa série falando sobre a modernização do Japão. Então, clica aqui em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? No último vídeo a gente abordou o desenvolvimento econômico do Japão na primeira metade do século XX. Um desenvolvimento econômico que foi muito forte, muito significativo. O Japão começou a manter relações comerciais com as outras nações e isso acabou levando a um modelo industrial que se aproximou muito do imperialismo e levou o Japão para dentro da Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo eu vou falar sobre como foi o desenvolvimento econômico do Japão após a Segunda Guerra Mundial e que foi caracterizar esse modelo econômico gigantesco que a gente tem nos dias de hoje. Para a gente entender o que aconteceu com o Japão, a gente precisa primeiro pensar no desfecho da Segunda Guerra Mundial. O Japão foi um dos grandes derrotados, junto com a Alemanha e a Itália. E ao ser derrotado, ele se tornou uma nação muito refém, digamos assim, né, dos Estados Unidos. Se tornou muito dependente dos Estados Unidos, se tornou muito obediente à determinação dos Estados Unidos e todas as consequências, né, que um derrotado na guerra acaba sofrendo. E como o Japão começou a ter essa relação com os Estados Unidos, ele recebeu investimentos muito pesados vindos dos Estados Unidos. E foram esses investimentos que acabaram resultando no desenvolvimento econômico do Japão. Para a gente entender o porquê desses investimentos econômicos, a gente pode enxergar através de duas óticas. A primeira ótica é a ótica da Guerra Fria. Logo após a Segunda Guerra Mundial, começam a ficar mais acirradas as relações entre Estados Unidos e a União Soviética. A gente tem a polarização do mundo entre capitalismo e socialismo. Em 1949 a gente vai ter a Revolução Chinesa, logo depois a gente vai ter a Guerra das Coreias, a divisão da Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa guerra os Estados Unidos participou diretamente. Logo depois a gente vai ter também o comunismo no Vietnã, que os Estados Unidos também participaram ativamente, e o comunismo ainda no Camboja. Ou seja, essa área da Ásia estava muito envolvida, né, nesse cerne da expansão do comunismo. Isso fez com que o Extremo Oriente se tornasse uma área muito delicada para a geopolítica pela ótica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos pegou o Japão como um polo seu na Ásia, como um ponto de referência seu. E para ter esse ponto de referência, acabou realizando investimentos muito fortes para fortalecer o capitalismo no Japão e fazer o Japão um ponto de referência em contraposição aos outros países que estavam aderindo ao modelo comunista, socialista. Não é? A outra ótica que a gente pode enxergar foi como uma consequência da crise de 1929. A crise de 1929 abalou profundamente os Estados Unidos, derrubou o dólar, ele arrastou consigo o mundo inteiro, tendo consequências, por exemplo, no Brasil, em que a produção de café foi bastante prejudicada. Na Alemanha, houve um agravamento da crise financeira, e esse é um dos motivos que costumam ser atribuídos para que Hitler chegasse ao poder. Então, houve um caos financeiro no mundo inteiro e isso precisava ser evitado. Era preciso repensar formas de se fazer a economia global sem que esse tipo de caos ocorresse novamente. Então a gente tem em 1944 a Convenção de Bretton Woods, onde se foi deliberado vários pontos referentes à economia global,
E aí começa um plano dos Estados Unidos para evitar novas crises. Esse plano dos Estados Unidos trata-se de criar moedas que possam substituir o dólar em casos de crise dos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos entrasse numa crise como a de 1929 novamente, havendo outras moedas fortes no mundo, elas serviriam como parâmetro para o funcionamento da economia global e o mundo inteiro não seria tão prejudicado com a queda do dólar. Esse plano dos Estados Unidos levou em conta o Japão, como eu já tinha comentado, foi um dos grandes derrotados, e o outro ponto foi a Alemanha Ocidental, que foi o outro derrotado, e que a Alemanha Ocidental ficou na esfera de influência dos Estados Unidos, enquanto a Alemanha Oriental ficou na esfera de influência da União Soviética. Então, tanto a Alemanha quanto o Japão começaram a receber investimentos muito pesados dos Estados Unidos para que se fossem criadas economias fortes, e essas economias fortes sustentassem moedas fortes que servissem de parâmetro para as finanças globais no caso do dólar cair. Então a gente vai ter a Alemanha e o Japão recebendo fluxos de dinheiro, de capitais muito fortes dos Estados Unidos, visando essa robustez econômica para evitar novas crises através do marco na Alemanha e do ien no Japão. O desenvolvimento econômico da Alemanha levou à formação de fluxos de capitais que se expandiram para os países vizinhos, e aí começou a haver acordos comerciais da Alemanha com seus países próximos, como Bélgica, França, Holanda, que foi o cerne do que seria a União Europeia. Ou seja, o excesso de mercados de capitais que o desenvolvimento econômico alemão formou se expandiu para os outros países, que começaram a ter investimentos, e com o crescimento da renda do cidadão alemão, eles passaram a ser também consumidores de produtos estrangeiros desses países. Então formou-se um polo de econômico ali na Alemanha Ocidental. E o mesmo acabou acontecendo com o Japão. O plano inicial dos Estados Unidos era que esse crescimento de capitais do Japão fosse para a China, mas acabou que a China se tornou comunista, não seria mais o ponto final dos investimentos. Então, a partir do momento que o Japão começou a ter um excesso de capitais, que esses capitais precisavam procurar novos mercados, acabaram fluindo para os países que hoje nós conhecemos como os tigres asiáticos, como Malásia, Singapura e Coreia. Então, a gente tem um outro polo econômico que se desenvolveu na esteira desse modelo econômico. O Japão começou a exportar mercados de capitais para esses países, e a sua população, com uma renda mais alta devido ao desenvolvimento econômico, se tornou um mercado consumidor para esses países estrangeiros próximos ao Japão. E aí a gente acabou tendo, concomitantemente ao desenvolvimento econômico do Japão, o desenvolvimento também desses tigres asiáticos. Então, com isso tudo, o Japão teve um fortalecimento na sua área industrial após a Segunda Guerra Mundial. Esse modelo industrial se associou muito à inovação tecnológica. O Japão criou modelos administrativos muito fortes, muito influentes até para o Ocidente, como o chamado Just-in-Time, o Toyotismo, que é um modelo de precisão de produção. É uma corrente administrativa muito forte nos tempos atuais. Se tornou um dos pilares na inovação tecnológica geral, como telefonia, automóveis, em eletrodomésticos. O Japão tem empresas muito fortes em todas essas áreas, como a Mitsubishi, a Sempre Toshiba e inúmeras outras. A própria cultura japonesa acabou também se desenvolvendo, como filmes, programas de televisão. A cultura japonesa se tornou muito presente no Ocidente, A gente pode ver, por exemplo, a academia de judô
academia de karatê, essa cultura aí de ninjas, de samurais, jardins com inspiração japonesa, e a gente pode pensar em inúmeras outras formas. Então, o Japão se modernizou, se inseriu dentro do sistema mundo do Immanuel Wallenstein, se tornou um dos maiores pontos, maiores centros econômicos do mundo, e é capaz tanto de exportar uma produção industrial, tecnológica, serviços, como também de ser um país globalizador, um país que exporta sua cultura, que leva os seus padrões culturais para os outros locais do mundo. E assim a gente tem o Japão como essa grande potência que a gente conhece nos dias atuais. Então, pessoal, isso foi tudo por hoje. Agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro.